Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre constitucionalidade de doação de empresas a partidos políticos. Os ministros retomaram pela terceira vez o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre a permissão de doações financeiras para campanhas eleitorais por parte de empresas, com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. A ação foi proposta pelo Conselho Federal da OAB e começou a ser julgada em dezembro de 2013, mas o julgamento foi interrompido com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Em abril do ano passado, o tema voltou ao plenário do STF e o ministro Teori votou pela constitucionalidade do financiamento empresarial. Apesar do voto divergente por ele apresentado, 6 ministros se manifestaram contrários a doações, inclusive o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro aposentado Joaquim Barbosa, razão pela qual o recém-chegado ministro Edson Fachin não vota. Ao analisar o caso, o ministro Gilmar Mendes fez um paralelo do que ocorre hoje com abusos eleitorais com os ocorridos em 1992. O que se verificou foi a abundância de recursos de empresas nas campanhas. Esse era o regime que vigorava então. Ante o fracasso da vedação e da óbvia impossibilidade de se impedir o fluxo de recursos de empresas para as campanhas, consoante constatado pela CPI, sua sugestão, que contou com o apoio da sociedade e que logrou ser aprovada pelo Congresso Nacional, foi a de permitir as doações de pessoas jurídicas, impondo-lhes limites nítidos e fiscalizando, via Justiça Eleitoral, as entradas de recursos na campanha e os respectivos gastos. Foi essa a opção adotada, portanto, a partir da CPI pelo Congresso Nacional. Acabar com a vedação da doação de pessoa jurídica, estabelecer limites e intentar algum procedimento de fiscalização. O ministro critica o modelo atual de financiamentos de campanha no Brasil. Os valores do fundo partidário efetivamente empregados nas campanhas eleitorais são mínimos. 2,68% das despesas totais da campanha de 2014 foram pagos com recursos do fundo partidário, enquanto nas eleições de 2012 os gastos pagos com o fundo não representaram mais de 3%. Assim, pode-se concluir que os valores disponibilizados aos partidos via fundo partidário não são gastos em campanha, mas despendidos com outras coisas. Ao mesmo tempo, o ministro Gilmar levanta o questionamento de que não é possível afirmar que proibir as doações por parte de pessoas jurídicas resolveria o problema da corrupção em campanhas eleitorais. A simples exclusão das pessoas jurídicas não solucionará os problemas historicamente identificados pela Justiça Eleitoral. Mormente porque mantidas as atuais regras das disputas eleitorais que demandam custos elevados de campanha, o número de doações poderá aumentar significativamente, ampliando por conseguinte o volume de material a ser apreciado pela Justiça Eleitoral em processo de prestação de contas, o que inviabilizaria por completo a necessária transparência que deve permear os pleitos eleitorais. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o fim da sessão e tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Após apresentar vários argumentos durante a leitura do voto, o ministro Gilmar Mendes seguiu a linha da divergência apresentada em abril do ano passado pelo ministro Teori Zavascki. O ministro Gilmar votou pela total improcedência da ação, ou seja, pela permanência do financiamento empresarial em campanhas eleitorais. William, segundo o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade deverá continuar na sessão plenária de amanhã. É com você. Obrigado, Rafael.